Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado é e sempre será o teu santo nome. Pai, nós te glorificamos, nós buscamos, Deus, em ti tudo o que nós precisamos. E neste exato momento, nós pedimos ao Senhor que venha nos ensinar mais sobre a tua palavra, sobre quem o Senhor é. Que o Senhor venha, Pai, a preencher não apenas o nosso intelecto, mas principalmente o nosso coração. Que não sejam, Senhor, palavras que entrem por um ouvido e saiam pelo outro, mas que possa gerar em nós uma vida santa, uma vida totalmente fixada no Senhor, aos teus pés, para que possamos ser servos melhor a cada dia. Servos que adorem o teu santo nome em espírito e em verdade. Que busquem te agradar em todas as ações. Deus amado, esteja conosco e que o teu Santo Espírito, somente ele, venha nos ensinar neste momento. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. E o primeiro nome que eu quero compartilhar com os irmãos, que nós iremos aprender qual o seu significado hoje, lembrando que cada nome revela uma característica especial de Deus, né? O que ele é, o que ele representa. Não são nomes místicos, os quais nós iremos utilizar para ter algum favor diante de Deus, mas são nomes que nos levam a compreender a essência, a grandiosidade deste Deus. E qual é o primeiro nome que nós iremos aprender nesta noite? O primeiro nome que nós iremos aprender nesta noite é esse aqui. Observe, o nome está escrito em hebraico. O hebraico, diferente do português, se escreve da direita para a esquerda. E aqui embaixo nós temos a transliteração deste nome. Tá? Nós temos aqui a transliteração deste nome. Ok? Vocês estão conseguindo ver aí os slides passando? Alguém poderia mandar uma mensagem para mim? Se está dando para ver? Estão conseguindo ver aí os slides passando? Ok, parece que sim, né? Então vamos lá. Veja, aqui é a transliteração, ou como se lê este nome. E nós lemos este nome aqui desta maneira. Eucana. É assim que se lê este nome de Deus aqui que aparece na língua hebraica. Eucana. E qual é o significado deste nome para a nossa língua, né? Qual é o significado destas palavras aqui? O significado é Deus zeloso, né? O Deus zeloso. E o que significa Deus zeloso? É isso que nós vamos aprender nesta noite. Mas nós devemos ver primeiramente onde esse nome de Deus ele aparece no Antigo Testamento, onde ele é citado, tá? Então nós vamos lá para o texto. Está em Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia, ou em algum dispositivo móvel que você tenha a Bíblia, e que você permaneça com esse texto aberto. Eu irei colocar aqui no slide, tá? Mas eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, que nós iremos retornar a ele, tá bom? E o que esse texto nos diz? Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao verso 6.
Diz assim a palavra do nosso Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vemos aqui em Êxodo capítulo 20, mais especificamente no verso de número 5, que este nome aparece aqui. Veja, Deus zeloso. Né? Deus está dizendo, eu sou o Senhor, né? Em letra maiúscula aqui, mais na frente nós vamos entender nessa série de estudos o que é que significa esse nome de Deus aqui em letras maiúsculas que você vê na sua Bíblia. Mas ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Tá? E o que que isso significa? Deus ser um Deus zeloso. Vamos analisar um pouco este nome de Deus aqui para nós compreendermos melhor qual é o significado mais amplo dele. Primeira coisa, o nome El. Né? Nós vimos lá que Deus zeloso é um nome composto no hebraico. E este nome aqui começa com um substantivo, né? Que é a palavra El, que significa Deus. Né? Mas nós precisamos compreender algumas coisas interessantes sobre este primeiro nome, né? Sobre o substantivo. A primeira coisa que nós devemos compreender é que não era um nome singular, tá? Ele não era um nome utilizado somente para o único e verdadeiro Deus, né? Ele era utilizado algumas vezes para se referir a alguns deuses pagãos. Observe, quando eu falo de deuses, nós precisamos entender que deuses falsos, né, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento e até os dias de hoje, eles não existem essencialmente como divindade, tá? Só existe um Deus. Mas os deuses, eles existiam, existem e ainda existirão, né, até a volta do Senhor Jesus Cristo, de maneira sociológica. O que isso significa? Que os homens, pelos corações maus e corrompidos pelo pecado, criavam ídolos nos seus corações. Então expunha ali esses ídolos que tinham dentro dos corações através de imagens, né? Principalmente no Antigo Testamento. Não que eles existiam divinamente como o nosso Deus, mas eram frutos apenas do coração humano, né? Do pecado humano, da maldade humana, como nós vimos no deserto, que Moisés demorou de retornar, né? Lá quando o povo estava no deserto, foi receber os 10 mandamentos e quando Moisés retornou, o povo tinha feito uma imagem, tá? Que era uma imagem semelhante a um bezerro de ouro. Então é nesse sentido que nós falamos. E nós precisamos compreender que não era um nome singular, esse nome aqui para Deus. Era usado algumas vezes, né, para falsos deuses, para descrever deuses pagãos também no Antigo Testamento. Né? Era um nome genérico. Tá? Mas o que diferenciava, então, o nosso Deus, né, a menção ao nosso Deus, para a menção dos deuses pagãos? Né? Qual era a diferença? Como é que se fazia essa separação, né, nas citações? Justamente com a composição que vinha com este nome aqui. Né? Eram adjetivos que eram complementados a este nome Deus. É aí que se faz importante de nós aprendermos agora sobre o segundo nome ali que forma, né, esta menção a Deus, que é o nome
Caná. O nome Caná no Antigo Testamento, que significa Deus zeloso. Fala que Deus é um Deus zeloso. Não existe nenhuma outra menção no Antigo Testamento que fale de um Deus que era um Deus zeloso. E o que este nome zeloso significa? Será que é como nós compreendemos na nossa língua portuguesa, não é? É um Deus que tem cuidado, um Deus que preserva, que está observando a todo momento, né, o seu povo? Será que é isso que realmente significa? Nós precisamos compreender, irmãos, que a língua hebraica, né, ela oferece significados um pouco mais amplos do que nós estamos acostumados na nossa língua portuguesa. E muitas vezes significados até mesmo a parte, não é, do que aquilo que muitas vezes nós conhecemos sobre estas palavras. Então, qual é o significado desta palavra aqui, Caná, que diz que Deus é zeloso, deste adjetivo? Vamos lá. Significa que ele é um Deus ferozmente protetor e que não aceita deslealdade. Veja com atenção, né? Nós vimos aí que já mudou um pouco do que nós conhecemos como zelo, não é? Esta palavra aqui, Caná, um dos seus significados é esse, que Deus é ferozmente protetor e que não aceita deslealdade. É um Deus que tem ciúmes, né? Quando nós falamos de ciúmes, principalmente no contexto em que nós estamos inseridos, vem uma coisa um pouco ruim à nossa mente, né? Aquele ciúme de homem para com mulher e vice-versa, ciúmes excessivos que criam discussões, problemas. Mas este ciúme aqui do nosso Deus, que o texto está nos falando, é um ciúme diferente, é um ciúme justo, é um ciúme que quer que a sua posse venha estar totalmente dentro dos seus domínios, tá? É algo totalmente santo, é algo que não existe pecado ou exageros, não é? Da maneira que nós conhecemos, porque Deus é justo, né? Deus não comete erros e falhas, ele é perfeito na sua essência. Então ele mesmo se intitula como um Deus que não aceita deslealdade, que tem ciúmes, né? Mas ciúmes de quem? Ciúmes do quê? Ciúmes do seu povo escolhido, né? Nós vamos entender agora um pouco do contexto o qual nós vimos este nome para compreender o que é que isso significa. Deus mesmo dizer que ele é um Deus zeloso, um Deus que não aceita deslealdade, que tem ciúmes, né, daquilo que é seu. Vamos ver o contexto. O contexto é os 10 mandamentos, né? São os 10 mandamentos. Todos conhecem, né, a questão dos 10 mandamentos. Nós sabemos que quando o povo de Deus foi retirado do Egito com mão poderosa do nosso Senhor, depois de 430 anos ali escravos, né, dos egípcios, sabemos que Deus libertou o seu povo com mão firme, e quando eles chegaram ao deserto, né, Deus decidiu mandar ali os 10 mandamentos. E ao contrário do que muitos pensam, os 10 mandamentos não eram apenas normas, não eram apenas ordens de Deus para o seu povo, mas revelavam também o caráter desse Deus, né? Quem Deus era, né? Como é que esse Deus estava se revelando para com o seu povo. Muitas das gerações que ficavam no Egito não tinham uma relação ímpar com Deus, mais próxima com Deus, uma relação de conhecimento íntimo com esse Deus, né? Provavelmente não tínhamos ali também a palavra já escrita, né? Revelada, no sentido de escritura.
Mas eles ouviam falar desse Deus, que era o Deus deles, mas não conheciam ainda esse Deus, né, em essência maior. Eles viram que Deus era poderoso, que Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, envergonhou as crenças dos egípcios, mandou pragas sobre os egípcios, frustrando ali tudo que os egípcios acreditavam. Ele foi o Deus grandioso que tinha aberto o mar vermelho para que os seus filhos pudessem passar e não ser pegos por Faraó. Mas os 10 mandamentos eles vão revelar o caráter deste Deus. Quem é este Deus que eles iriam servir? O Deus que chamou eles como povo, como propriedade exclusiva. Nós vemos então isso nos 10 mandamentos, o caráter do nosso Deus. Mas este nome que nós estamos estudando, não é? Está mais especificamente visto aí, né, para análise no segundo mandamento. Não é? E qual é o segundo mandamento? Nós vimos aí o segundo mandamento, que está também atrelado ao primeiro mandamento. Eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Tá? Eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta. Né? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E aí nós entramos no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Tá? Então, o que nós vemos aí nesse segundo mandamento? Que Deus, ele não aceita outro no seu lugar. Que ele é o único e verdadeiro Deus. E o que ele estava exigindo do seu povo é que o povo não tivesse outros deuses, né, como os egípcios tinham outros deuses. E que não fizessem para eles imagem de escultura, imagem de nada que existe nos céus ou na terra, nada. Isso nos mostra o que, irmãos? Que Deus, ele não aceita a idolatria, ele abomina a idolatria. E é por isso que ele se intitula como um Deus que tem ciúmes, como um Deus que tem zelo, que não quer de jeito nenhum que o seu povo volte o coração, volte a essência de vida para coisas pagãs, para deuses que surgem dos corações humanos, coisas que são vistas a olhos humanos nos céus, na terra. É por isso que ele diz que ele é um Deus ciumento. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso pelo seu povo. Tá? Então é isso que nós precisamos compreender. Ele se intitula assim como aquele que não aceita a idolatria, um Deus que não aceita a deslealdade. E isso, meus irmãos, com certeza, era tão abominável diante desse Deus zeloso que não aceita a deslealdade do seu povo, que culminou em punições horríveis durante a história de Israel. Nós vemos aqui que na continuação do verso de número 5, como eu pedi a você, esteja aí com a sua Bíblia aberta em Êxodo 20, nós vemos que na continuação do verso de número 20, ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Eu não quero entrar no mérito do significado geral deste texto, mas nós temos aqui um prenúncio de disciplina de Deus, de punição de Deus para aqueles que adorassem a outros deuses. Tá? E nós vamos ver que na história de Israel isso aconteceu por vezes, porque o povo de Israel se tornou também, por vezes, um povo idólatra. Um povo que trocava a presença do Deus único, verdadeiro, poderoso, grandioso, por deuses fúteis.
deuses que vinham do coração humano. Cometiam atrocidades, como, por exemplo, o próprio Salomão. Salomão teve contato direto com Deus. Salomão ele foi abençoado por Deus de maneira grandiosa, de maneira tremenda. E ainda assim, quando estava mais velho, no final da vida, Salomão foi para dentro do templo, da casa de Deus, adorar a deuses pagãos. E não é apenas uma adoração como, por exemplo, você pode estar pensando neste momento, que nós conseguimos ver até nos dias de hoje, chegar na frente de uma imagem e se dobrar e adorar aquela imagem. Não, eram coisas muito piores do que isso. Né? Um dos deuses citados que Salomão foi adorar com as suas esposas dentro da casa de Deus, exigiam sacrifícios e rituais que estavam no âmbito sexual, né? Coisas tenebrosas. Tá? Esses muitas vezes eram os ritos feitos para deuses pagãos, algo que girava em torno da questão sexual, né? Fazer certas coisas dentro do templo, da casa de Deus, como Salomão fez. Porém, meus irmãos, Deus é um Deus justo. E nós vamos ver que ele deu a devida punição ao povo de Israel por abandoná-lo, por adorar a outros deuses, porque ele disse que nele não aceitaria outro no seu lugar. Ele disse que ele não aceitaria de maneira nenhuma que o seu povo adorasse a outros deuses. E nós vemos em alguns textos bíblicos a punição de Deus por causa da idolatria. Por exemplo, Ezequiel 5, de 11 a 13. Ezequiel capítulo 5, do verso 11 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanastes o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações. Aqui Deus está falando através do profeta, e estas coisas detestáveis e abominações eram realmente deuses pagãos, estranhos. Eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembaiarei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo quando cumpri neles o meu furor. Observe aqui uma palavra onde Deus diz que falou no seu zelo, não é? É uma palavra similar à palavra que nós estamos estudando, que nós vimos aqui em Êxodo 20, no verso de número 5. Traz significados parecidos, não é? Um Deus que não permite, não aceita estar em segundo lugar, que tem um ciúme perfeito, santo e justo sobre o seu povo. Mas o povo desobedeceu. O contexto dessa palavra aqui é Deus falando porque Israel seria sitiada pelos povos inimigos. E nós vimos a punição de Deus ferozmente sobre este povo. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Eles foram dominados por outros povos. Israel foi dominado por outros povos. Tá? E ao contrário do que muitos pensam, né, que todos os que estavam ali em Jerusalém, né, o povo de Israel, a sua maioria foi, por exemplo, para a Babilônia. Se você olhar a história deste povo quando foi levado cativo, foi uma parte muito pequena, mas boa parte, uma parte enorme, morreu a fio da espada. Eles foram punidos com a morte. Deus vai deixar claro aqui que a causa disso foi terem abandonado este Deus. Porém, tem colocado deuses estranhos nos seus corações, num lugar que pertencia totalmente a ele. Muitas vezes até dentro da própria casa dele, do templo.
né? Então Deus puniu esse povo. E o pecado, sem sombra de dúvidas, o pecado maior que contribuiu mais para essa punição foi o pecado da idolatria, porque este Deus é um Deus que que não aceita deslealdade do seu povo. É um Deus que tem um ciúmes do seu povo, um Deus que zela por aquilo que é seu. Vamos ver outro texto. Isaías 42:8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O contexto aqui nós vamos ver que a partir de Isaías 40, Isaías 41, Deus está falando contra a idolatria do povo. Falando que os deuses estranhos são deuses que são inanimados, que não servem para nada. E que aqueles que colocam os corações nesses deuses também não são nada, eles passam. E Deus vai falar que ele tem um servo perfeito. E que este servo teria a missão de levar justiça a todas as nações e também de propagar a glória do Senhor. É neste contexto que Deus fala aqui, eu sou o Senhor e essa glória que é minha, que não existe outra igual, eu não darei às imagens de escultura. Observe, nós podemos ver também no Novo Testamento, né, palavras contra a idolatria, como por exemplo o texto bastante conhecido de Romanos 1, 22 e 25. Veja comigo aí, Romanos 2, 22 a 25. Diz assim: Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está vendo? Tudo aquilo que Deus tinha proibido no segundo mandamento. Continuamos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo trazendo a lembrança do povo judeu, né? Provavelmente a igreja de Roma foi fundada ali por judeus que estavam presentes quando o Espírito desceu em Pentecoste, e esses foram para Roma e provavelmente ali fundaram a igreja de Roma, a qual Paulo endereça essa carta. Ele está dizendo, olha, Deus está punindo, vem punindo a humanidade, Deus vem punindo os homens porque eles são idólatras. E a punição de Deus ela foi tão grande que Deus entregou tais homens à imundícia da concupiscência do próprio coração, ou seja, aquilo que surge de dentro do próprio coração, do desejo do próprio coração do homem. Existe uma coisa que nós precisamos observar, meus irmãos, nos nossos dias. Primeiro, todo aquele que não tem Deus como centro da sua vida, e nós vamos ver como mais um pouco na frente, né? Ele serve a outros deuses, tá? E não necessitam ser simplesmente imagens, né? Precisa fazer uma imagem para colocar lá para adorar, mas deuses que estão ali no coração, tomando o primeiro lugar. E isso é tão claro que Paulo vai dizer que Deus entregou os homens à imundícia do próprio coração, de maneira que desonram o próprio corpo entre si. Nós podemos ver na continuidade aí do capítulo 1 de Romanos que Paulo especifica o que é isso, né? A questão, por exemplo, do homossexualismo, tá? Que é forte nos nossos dias no que se diz respeito à expansão. Né? Para as pessoas aí que são mais velhas, sabem que há 20, 30 anos não se falava tanto, não se dava tanta ênfase a isso,
Mas hoje está uma coisa escancarada, muitos meios de comunicação, o apoio a isso, a apologia a esta prática, muitas pessoas até mesmo dentro da igreja aceitando isso, o que é abominável. Tá? E Paulo vai dizer qual é a causa disso tudo. É justamente a idolatria do coração do homem. É como se esse fosse o pior estágio para o homem chegar por causa da idolatria do coração. Nós podemos ver isso, que em lugares de muita idolatria, essa prática era muito comum. Tanto no Antigo Testamento, como na época do Novo Testamento, as sociedades, como por exemplo a sociedade de Roma, onde esta prática era uma prática comum, era uma prática normal. Alguns historiadores dizem que as mulheres em Roma era apenas para ter imagem diante da sociedade e para produzirem filhos, terem filhos, mas que o prazer sexual dos homens de maneira abrangente naquela sociedade era justamente esta prática abominável diante de Deus. Então observe a punição que Deus dá, porque Ele é um Deus que não aceita deslealdade, um Deus que tem ciúmes, um Deus que Ele pune terrivelmente aqueles que desobedecem e adoram os outros deuses. Vamos ver outro texto aqui. Paulo está falando qual é a vontade de Deus aqui na carta de Colossenses, capítulo 3, do verso 5 a 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ou seja, tudo isso, todas essas práticas são idolatrias. São deuses do coração humano. E aqui ele reitera, por estas coisas que vem a ira de Deus. Por essas coisas que vem a ira de Deus. Meus irmãos, então, por meio de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, sobre este nome de Deus no Antigo Testamento, que o diferencia dos demais, que revela um pouco mais sobre quem ele é, uma característica desse Deus. Sabendo o que é que este nome significa, sabendo como Deus lidar com a questão da idolatria, não existe outra pergunta a ser feita para nós nesta noite, a não ser esta aqui. Qual tem sido o Deus da sua vida? Tem sido este Deus zeloso, que nós vimos aqui no capítulo 20 de Êxodo, verso 5, nos 10 mandamentos? Esse tem sido o Deus da sua vida? Ou o Deus da sua vida tem sido outro? E quando nós falamos em deuses, meus irmãos, nós precisamos compreender claramente, tá? Não é simplesmente fazer uma imagem para adorar, mas é tudo aquilo que toma o primeiro lugar no nosso coração. E muitos com a boca professam que servem realmente a este Deus, mas o coração tem outro em primeiro lugar. Pode ser a família, um filho, uma esposa, um marido. Pode ser uma vida profissional, o trabalho está em primeiro lugar. Pode ser o estudo, para muitos o estudo, a vida pessoal, o conhecimento está em primeiro lugar. Ou até mesmo para aqueles que estão mais jovens, no período de namoro. Quem está em primeiro lugar no seu coração? É o namorado? É a namorada? Em quem você pensa mais? Em Deus ou nele? Em Deus ou nela? E há pessoas que se apegam ainda mais a coisas fúteis, como por exemplo, um celular. Há pessoas que passam mais tempo no celular, nas redes sociais,
passam mais tempo aproveitando, usufruindo, tendo prazer nessas coisas, do que lendo a palavra de Deus, do que orando, do que se dedicando a este Deus. Então nós precisamos pensar, será que realmente Ele é o Deus do nosso coração? Ele está em primeiro lugar no nosso coração? Nós precisamos analisar, meus irmãos, isso claramente e entender que se nós estamos cometendo a falta de não colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, que este nome, que ele mesmo, se intitula um Deus zeloso, nos revela que ele não está aceitando isso de jeito nenhum. E que ele nunca vai aceitar isso de jeito nenhum. Ele não aceita deslealdade, esse é o zelo dele. Ele tem ciúmes daqueles que são seus, ele não aceita estar em segundo lugar nos corações. Nós precisamos compreender isso. Quando Deus é ofendido em sua santidade, o seu zelo termina na justa retribuição. Se nós alimentarmos no nosso coração um Deus que não é o nosso, servimos a um Deus que não é o nosso, certamente, meus irmãos, seremos disciplinados por isso. O Senhor é justo. Porém, existe uma coisa que nós precisamos observar também. Como bons entendedores da palavra de Deus, e como nós vimos anteriormente, não é possível que um homem que não seja servo do Deus Altíssimo possa adorá-lo e tê-lo em primeiro lugar no coração. Mas só através da graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido, é o meio com o qual Deus nos aproximou dele. Encerrou o escrito de dívida que existia sobre nós, porque já nascemos na idolatria do pecado, contra este Deus, no erro, com coisas fúteis no nosso coração. Mas este Deus, pela graça, ele muda o nosso ser e a nossa história. Devemos crer então que quando Deus é ofendido na sua santidade, o seu zelo termina na justa retribuição, mas quando comovido por sua graça, resulta em amor eterno. Nenhum homem pode por si mesmo adorar a este Deus e tê-lo como Deus da própria vida. Então, qual é a nossa esperança? Qual é a esperança para os homens que são e serão alvos desta graça? Nós precisamos observar aqui mais uma vez o escrito de Êxodo 20, de 4 a 6. Observe aí a continuidade destes versos, o verso de número 6. Olha o que Deus diz aqui. Ele vai falar aqui sobre punição, tá? Ele vai dizer no verso 6, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Porque quem ama, obedece, guarda os mandamentos do Senhor. E nós sabemos que Cristo foi quem guardou todos estes mandamentos de maneira perfeita. Cristo foi que amou o Pai de todo o coração e ele, sendo Deus, também se dedicava totalmente ao Pai eterno. A obra, a vontade do Pai eterno era aquilo que estava em primeiro lugar na vida dele e ele cumpriu isso perfeitamente. Observe aqui esta expressão, até 1000 gerações. Toda vez que você vê na Bíblia esta expressão aqui, 1000, tá? 1000 gerações, 1000 para um judeu significa tempos incontáveis. É quase como dizer tempos eternos, né? E por causa de Cristo, por causa da obra dele, né, nós então passamos a amar e a obedecer a Deus. E a obediência vai culminar principalmente
né, uma adoração somente ao único e verdadeiro Deus. Só é possível adorar verdadeiramente a Deus por meio de Cristo, que também é Deus, por meio da sua graça, por meio de tudo que ele fez por nós. Ele regenera o coração do homem e coloca o homem para adorar a Deus. É por isso que, quando muitas vezes, como nesta noite, nós paramos e observamos, espera aí, será que Deus está em primeiro lugar na minha vida? Que nós podemos ter a esperança, porque ainda que cometamos o pecado de querer idolatrar algo dentro de nós que não é o próprio Deus, Deus vai fazer as coisas dentro de nós e fora de nós convergirmos para que a nossa adoração esteja novamente centrada neste Deus. Possa voltar para este Deus. Ele é tão zeloso, ele é tão fixo naquilo que ele mesmo ordenou, que ele, pela graça, nos faz adorá-lo. Voltar o nosso ser, o nosso coração para ele, para tudo o que ele é. E aí nós passamos a entender claramente e viver a essência deste poder que não aceita ser segundo lugar, que não aceita outros deuses no nosso coração. Veja essa passagem aqui, João 4, 23. Não é? Abra aí, se você tiver com a Bíblia na mão, abra a sua Bíblia. Não é? João 4:23 diz o seguinte: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha que interessante este contexto aqui. Jesus está falando com a mulher samaritana, tá? E um certo tempo do diálogo, ela vai dizer para Jesus: olha, eu vejo que tu és profeta, Senhor. Nossos pais adoravam neste monte, né? E muitos dizem, né? Vós dizeis que nós devemos adorar em Jerusalém, né? É o lugar que se deve adorar. Mas Jesus disse àquela mulher: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos os que conhecemos, porque a salvação vem de Israel. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Jesus diz que já chegou a hora? Porque era através dele. Não seria mais no Monte Sião, em Jerusalém. Não seria mais em nenhum outro lugar. Mas a verdadeira adoração seria aquela interior, porque ele veio cumprir essa obra de graça, de nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Aqui está a afirmação, porque estes são os que o Pai procura para ser seus adoradores. Nós temos aqui a questão da escolha de Deus. Deus já tem aqueles escolhidos que serão alvos da obra de Cristo para adorá-lo em espírito e em verdade. Vemos que depois da obra de Cristo Jesus, o Espírito vem sobre o seu povo para selar esta obra, para estar dentro de nós, moldando o nosso coração até a consumação dos séculos, para a glória do próprio Deus. É Ele que nos faz nos colocarmos de joelho, é Ele que faz com que o Deus Todo-Poderoso seja o centro do nosso pensamento. Existe texto bíblico que vai dizer também que o Espírito ele tem ciúme de nós. Tá? Então é este Deus que nós servimos. Esta é a nossa perspectiva. Deus diz que ele não aceita ser segundo lugar, que não devemos ter outros deuses. E que todos aqueles que não são servos do Senhor, eles adoram a deuses nos seus corações e que isso tem grandes punições porque ele é um Deus zeloso. Um Deus que tem ciúmes. Um Deus que não aceita deslealdade. Mas, por meio de Cristo e somente por causa dele, a situação ela pode mudar para nós, né, para os seus filhos. Teremos Deus sempre em nossa mente, no nosso centro, e não pecaremos contra ele. Não descumpriremos
este mandamento, porque Ele é e sempre será um Deus zeloso. Então, quando perguntarem para você, descreva Deus. Diga para mim quem é Deus. Você vai falar o que você já conhece, não é? Onipotente, onisciente, onipresente, amor, grandioso. Mas você também vai dizer, é um Deus zeloso. Um Deus que não aceita estar em segundo lugar, nem deslealdade. Que pune isso, ele quer e será o primeiro Deus do coração daqueles que são seus. Então é isso que este nome nos ensina, este nome maravilhoso de Deus, tá? Então nós vamos agora revisar o que nós vimos, tá? Para nós não esquecermos. E como eu falei para vocês, se vocês tiverem um papel em casa, anotem aí para não esquecer, não é? Nós aprendemos hoje sobre o nome Deus zeloso, tá? Deus como um Deus zeloso, tá? Em Êxodo capítulo 20, verso 5, não é? O contexto são os 10 mandamentos. O que é que isso nos revela? Deus é zeloso. Ele não aceita idolatria, tá? Ele não aceita deslealdade. Nós precisamos compreender que o homem ele foi criado, né, lá no Éden para ser perfeito, para estar em conexão com Deus. Mas Adão foi desleal, ele quis ser igual a Deus, e a partir daí os homens passaram também posteriormente à idolatria, né? Então Deus não aceita a deslealdade de jeito nenhum. Nós vemos aí na história as devidas punições, tá? Mas principalmente Deus não aceita a deslealdade e idolatria do seu povo. Ele é um Deus que tem ciúmes dos seus. É um Deus que pune com justiça aos idólatras. Bom, isso aqui precisa ser muito claro na mente de vocês. E é um Deus que nos faz adorar somente a Ele por meio da graça, né? Por meio da obra dele, pelo fato dele querer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, já ter escolhido esses adoradores, tá? Então Deus sempre vai colocar o centro do nosso coração nele, até que ele volte e nós todos juntos o adoremos nos céus, né? Louvando lá o nome dele, aquele que venceu e sempre será exaltado por meio de nós. E assim nós chegamos ao fim do nosso primeiro estudo, meus irmãos, né? Sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento, né? O Deus zeloso. O que é que significa Deus se colocar como um Deus zeloso para o seu povo? Espero que os irmãos tenham aprendido. Qualquer dúvida que restar, é só entrar em contato comigo por meio do Facebook mesmo, ou WhatsApp, aqueles que têm, tá? E eu reitero aqui também a minha alegria em estar aprendendo mais com vocês. Neste momento nós vamos orar para encerrarmos esta live, este momento de estudo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, grandioso, misericordioso, obrigado, Senhor, por aprendermos mais sobre o Senhor. Tu és um Deus zeloso, é um Deus que não aceita a idolatria de jeito nenhum. Não aceita deslealdade, não aceita ciúmes. Não aceita, Senhor, que tenha outro em seu lugar e tem ciúmes. Pai, por isso nós pedimos perdão se, porventura, nós temos colocado outros deuses no nosso coração. Nós pedimos perdão, Deus, na certeza também da esperança que o Senhor, pelo que o Senhor mesmo fez, colocará o nosso coração novamente no trilho para adorarmos somente a Ti. Deus, e que esteja sempre claro na nossa mente que o Senhor abomina, Senhor, a idolatria. O segundo ou terceiro ou os últimos lugares no coração. O Senhor quer e sempre será o primeiro. Que este entendimento crie temor dentro de nós. E que possamos dia após dia exaltá-lo por isso, engrandecê-lo por isso. E viver da maneira que o Senhor quer que nós vivamos. Abençoa cada irmão da Igreja Presbiteriana de Camaquã, das congregações. Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre os teus filhos, meu Deus. Que
Que o Senhor os proteja neste momento de pandemia, este momento de aflição, de isolamento. Mas que o Senhor crie ao mesmo tempo, Pai, esperança nos corações de saber que no momento certo tudo isso vai passar. E que o Senhor está no comando de todas as coisas. Que amanhã o Senhor nos dê um dia em paz na Tua presença, para adorá-lo e exaltar somente a Ti. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Privilégio poder estar assim com vocês, aprendendo mais sobre o Senhor nosso Deus. No sábado que vem nós estaremos aqui juntos novamente, seguindo essa questão do estudo sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe.